O pastor deputado Sóstenes Cavalcante assumiu a paternidade do projeto de lei 1904, 1904, que teve aprovada sua urgência em 24 segundos sem passar por comissão alguma na Câmara dos Deputados. Projeto que equipara o aborto a homicídio e que se tornou conhecido como Projeto de Lei do Estuprador, por prever até 20 anos de cadeia para uma criança ou uma adulta que aborte após 22 semanas de gravidez, mesmo que gravidez fruto de um estupro, enquanto o estuprador fica no máximo 10 anos na prisão. O projeto é coletivo, 33 parlamentares o assinam, dos piores coletivos que a humanidade pode juntar. Mas Sóstenes, do PL e do PL do Rio de Janeiro, assumiu a paternidade. Só que o pastor deputado Sóstenes é um homem do bispo Malafaia. Esta cena que vocês verão e ouvirão a seguir se deu na Assembleia de Deus, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. É a grandiosa sede da igreja do pastor Malafaia. Isso no dia 15 de setembro de 2022. A 18 dias do primeiro turno das eleições presidenciais e gerais. Um desrespeito absoluto à legislação eleitoral. É Malafaia debochando nos tribunais eleitorais, como vocês verão. No dia da comemoração do seu aniversário de 64 anos, ele apresenta no púlpito os seus candidatos para milhares de fiéis e dezenas de pastores. No ato eleitoral, seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Seu candidato a governador, Cláudio Castro. Seu senador, Romário. O seu irmão, Samuel, deputado estadual e também candidato. E, na extrema-direita de quem olha para esta cena, as digitais do PL, o Projeto de Lei 1904. O pastor deputado federal Sóstenes Cavalcante, que assumiu a autoria do projeto de lei conhecido como o do estuprador. Vejam, ouçam a hipocrisia, o cinismo deste ato ao ferir a legislação eleitoral. E eu vou pedir para que essa igreja abençoada e poderosa e muitos ministros do Evangelho que estão aqui, vocês levantassem a mão sobre essas autoridades. E eu queria ler um versículo interessante antes de orar. Me dá minha Bíblia aqui. Só vou deixar esse versículo aqui de saudação. Eu me lembro na Assembleia de Deus. O irmão deixava, segura aqui. Vou deixar um versículo de saudação. Eu vou deixar um versículo de saudação aqui, que está em Juízes capítulo 10, versículo 3. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Estou lendo a Bíblia. Está no livro, minha gente. Perguntem-se, qual Deus ordenaria que alguém na terra e em seu nome apoiasse este Jair? Alguém que já disse usar dinheiro público para comer gente, que foi responsável por centenas de milhares de mortes quando atrasou a compra de vacinas enquanto pregava cloroquina e ivermectina e imitava os que sofriam e morriam com falta de ar, que se diz cristão enquanto prega e defende tortura e torturador, que já defendeu a morte de, aspas, uns 30 mil numa guerra civil, que já disse o que disse sobre negros e sobre as mulheres, incluindo as adolescentes. Vejamos e ouçamos trechos de outros vídeos. Ontem a gente mostrou um pastor que abusava das fiéis. Hoje a gente tem um outro caso de um pastor também, mas muito pior. Dessa vez ele foi preso porque estuprava e engravidou a própria sobrinha de 12 anos. Então esse falso pastor foi preso lá em Brasília porque ludibriava os fiéis e chegava a cometer até mesmo, como cometeu, segundo a polícia, crimes sexuais. Um pastor foi preso suspeito de assediar e estuprar crianças e adolescentes de uma igreja evangélica de uma cidade de Anápolis,
no Goiás. Um pastor evangélico foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro do carro dele no meio da rua. Polícia investiga um pastor por crimes de estupro de vulnerável e assédio moral. O pastor foi preso acusado de abusar sexualmente de fiéis sob a justificativa de desfazer maldições. O pastor em Guarulhos foi preso ontem pela 5ª Delegacia no município da Grande São Paulo. As acusações dele são de estupro contra pessoas, contra menores que frequentavam a igreja. A todo momento, notícias como estas ou assemelhadas. O que tem a dizer? O que dizem a cada notícia como estas? Os que propuseram o projeto de lei que criminaliza mulheres, ignorando o fato de terem sido estupradas, inclusive crianças de 10, 11, 12 anos. E os que se calaram na hora ou demoraram para agir, ou, ao menos, reagir. Inclusive os da base e mesmo do governo. Reagiram todos só depois, arrastados pelas mulheres que foram às ruas. Mais uma vez, mulheres aos milhares, na Avenida Paulista e nas ruas Brasil afora. E esse cretino chamado Sóstenes chama todas elas de feministas. As mulheres não fizeram cálculos sobre maioria ou minoria no Congresso. Por saber, intuição ou vísceras, foram às ruas contra mais essa mistificação dos que se vendem e compram como se fossem representantes de Deus na Terra. Não poucos e poucas representam a si mesmos, a si mesmas. Para estes e estas, a fé é um biombo em busca de dinheiro, votos e poder. Ter religião ou não é direito inalienável de cada um, de cada uma. Mas sabemos também, é óbvio, os que apenas usam as religiões. O projeto de lei PL 1904 lembra a coisa do século passado. Parece ser ele mesmo de 1904, mas esse é só o número do projeto de lei. O problema, o debate, não é só sobre a questão moral em si, é também sobre a moralidade de boa parte dos que lá no topo se meteram nisso. Aliás, alguns deles e delas, sendo o que são, acabam negando o que defendem. Quem no momento preside a Câmara dos Deputados é Arthur Lira, que está nisso tudo para também tentar fazer o seu sucessor na presidência da Câmara. Finge-se não saber o que já se sabe, já se ouviu sobre sua trajetória como parlamentar e como empresário. Como se finge não ouvir, não saber o que há anos denuncia sua ex-mulher, Juliane Lins. Não que se deva tomar como verdade tudo o que Juliane diz, mas não há como fingir que não vimos, ouvimos, lemos. E há como cotejar, comparar o visto, lido e ouvido com a forma como se porta Lira na presidência da Câmara e o que se tornou a Câmara sob sua presidência. Além do PL 1904, o do estuprador, há mais, com digitais de Lira. O PL 1249, apresentado, entre outros, por Dudu Bolsonaro. A 14 de abril último, é o PL da gravidez infantil. Informa Hugo Souza no site Come Ananás. 3 dias depois, 17 de abril, Arthur Lira juntou essa recente aberração ao projeto de lei 478, conhecido como o Estatuto do Nascituro, proposto em 2007 por um tal Luiz Bassuma, que era do PT e ao propor isso foi punido. Então saiu do PT e foi para o PV. Esse projeto prevê até 30 anos de prisão para médico que fizer aborto em menor de 14 anos, mesmo que seja uma criança com gravidez provocada por estupro. E isso tem o apoio do Conselho Federal de Medicina. Não é de se surpreender. Esse mesmo Conselho Federal de Medicina se opôs à vinda e trabalho dos médicos cubanos.
que no Brasil atenderam a mais de 60 milhões de pessoas. Que mal fizeram os médicos cubanos ao Brasil, além de ferir a reserva de mercado? Conselho de Medicina que, imaginem só, aspas, liberou médicos para prescrever cloroquina contra a Covid. Conselho de Medicina. Ainda a propósito de Arthur Lira e companhia e aberrações. O ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, vê provas de que o orçamento secreto não acabou e, por isso, convocou audiência. O orçamento secreto, como sabemos, é uma obra conjunta de Arthur Lira, dos senadores Alcolumbre e Pacheco e com autoria, assinatura militar do então ministro secretário do governo Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, que ainda estava na ativa. Já há anos, a Câmara dos Deputados tem sessões que remetem a algo indizível. Indizível por respeito a eventuais crianças na sala. Sessões com deputados e deputadas não só em cenas de violência verbal, também com cafajestadas apropriadas ao indizível. Diante do clímax recente, Lira buscou uma solução de ocasião para os e as que tratam como brigões e brigonas. É muito mais do que isso. É cena e fala de banditismo, por exemplo, quando um deputado federal, Éder Mauro, confessa: tenho uns 30 homicídios. Homicídio tem uns 30, inclusive respondi o último há 2 meses atrás. Homicídio tem uns 30, inclusive respondi o último há 2 meses atrás. Os projetos de lei que miram nas mulheres poderiam ser só habituais projetos de conservadores medievais. Mas esmiuçada a lista dos e das que o apoiaram coletivamente é algo muito pior. O projeto coletivo é assinado por 33 parlamentares. Mais da metade é do PL. PL, o partido de Bolsonaro e Michele. Partido cujo dono é Valdemar Costa Neto. Só isso no prontuário já bastaria, mas tem muito mais. 1/4 da bancada do PL é de investigados ou réus, ou res. 35 parlamentares do PL estão nesta condição. No total, são 100 parlamentares investigados ou réus, ou res, investigados ou investigadas. Como o tal PL 1904 deixou nua a hipocrisia, o cinismo e a picaretagem, providenciaram uma gambiarra. Despidos, todos e todas, pelas mulheres que foram à luta nas ruas, Sóstenes, que assumiu a gerical ideia, agora sugere: é só aumentar a pena para estupradores. Brilhante. Uma inspiração divina. Aí dá empate. Sóstenes se diz homem de Deus. Ele e demais do bloco da misoginia, integrado também estranhamente por mulheres, não notaram que a pena de prisão para mulheres, fossem meninas ou crianças estupradas, seria o dobro da pena dos estupradores. O cinismo fica claro quando, como se fosse o seu guia, o Malafaia, Sóstenes confessa: será um bom teste para o Lula provar se diz verdade ou mentira. Isso é um deputado, isso é o Congresso Nacional. Imaginem. Sóstenes é da Assembleia de Deus. Relatou o jornalista Ricardo Noblat em 2022. O chefão da Assembleia de Deus no Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, do Pará, tinha mais de 100 empresas do ramo religioso. E também ele já havia confessado. No encontro com suas ovelhas em São Paulo, entregou, abre aspas, a emenda, ou seja, o dinheiro, só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Continua José Wellington, aspas, o eleitorado que está ali não é do prefeito. São irmãos em Cristo que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Fecha aspas. E este chefe da Assembleia de Deus foi ainda mais claro. Ele então já tinha 3 filhos na política.
o deputado federal Paulo Freire Costa, do PL em São Paulo, a deputada estadual Marta Costa, no PSD em São Paulo, e a vereadora Ruth Costa, do PSDB de São Paulo. E, reportou Noblar, em 2021, os 3 filhos tiveram acesso a 23 milhões de reais em dinheiro público, sempre apoiados abertamente pela Igreja do Pai. Provavelmente as tais emendas. Na conversa com suas ovelhas em São Paulo, José Wellington disse que os 3 filhos são livres para escolher os prefeitos a serem beneficiados e deu o macete. Disse: você quer dinheiro? Quer, mas então chame o pastor da Assembleia de Deus. Fica a dica. Nestes casos é uma equação simples. Deus, Jesus, dinheiro, votos e poder. Recordemos, novamente, 2022. O pastor Milton Ribeiro era ministro da Educação. Caiu em março daquele 2022, depois da divulgação de um áudio. Áudio em que confessava priorizar demandas de pastores a pedido de Bolsonaro. Foram presos, então, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. De acordo com denúncias de prefeitos, pastores cobravam propinas em troca de influenciar na liberação de obras do Ministério da Educação. Inesquecível o escândalo do nada santo gabinete paralelo. Propinas em ouro, compra de bíblias e dinheiro vivo escondido em pneu. O pastor Gilmar Santos, um dos líderes da Assembleia de Deus. Uma biografia a respeito desse santo. Santos garante: são centenas de paralíticos que têm deixado cadeiras de rodas e muletas. São cegos, mudos, surdos, todos curados. Em qualquer profissão ou vocação humana, tem gente séria, correta, bem intencionada. Assim como existem picaretas, gente sem caráter, desonesta, corrupta. Uma das questões neste ensaio de Estado teocrático que avança no Brasil é o silêncio ou o pouco conhecimento público dado às tantas e tantas denominações evangélicas, pentecostais, sérias, honestas em sua fé, e que discordam profundamente de vendilhões de templos. A distância entre uns e outros é a mesma que separa um deputado correto, sério e atuante, como o deputado pastor Henrique Vieira, de tantos e tantas que, contrariando o mandamento, usam o santo nome. Não em vão, para faturar dinheiro, votos, poder. Essa que vocês veem agora é a lista de deputados e deputadas que coletivamente embarcaram nisso que se tornou conhecido como o PL do estuprador. Enquanto falo, vocês vão vendo. A lista toda está no link nos créditos, na descrição final deste vídeo. Como alguém, seja cristão, muçulmano, do candomblé, umbanda, ateu, pode acreditar em boas intenções de Carla Zambelli, de Dudu e Bolsonaros, de Abílio Brunini, Bia Kicis, Mário Frias, ou da tal Coronel Fernanda, Bibo Nunes, Paulo Bilinski, Júlia Zanata e etc. Basta ver essa gente atuando. São tóxicos de causar engulhos, com uma ignorância proporcional ao ódio que expelem e que tantas vezes os tornam caricatas. Tecnonazifascistas 2.0. Como humanos acreditam e votam nisso? É recomendável que ao menos cães e gatos com a sensibilidade que têm mantenham a distância. Neste domingo último, a Igreja Batista da Esperança, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Sermão pregado pelo pastor Valdemar Figueiredo sobre o projeto de lei 1904, o projeto do estuprador. Logo no início, citando João, o pastor Valdemar perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? E seguiu o pastor dizendo:
O argumento de que a maioria deve impor os seus valores às minorias é fajuto, tanto em termos de filosofia política, como em termos da boa e sadia leitura bíblica. Tudo o que Jesus ensinou jamais teve ares de imperativos legais que deveriam ser impostos pelos seus seguidores aos supostos infiéis. O pastor Valdemar Figueiredo não deixou de dizer com todas as letras: criança não é mãe e a bancada evangélica não é santa, nem pura. E aí o que se viu foi uma catarse dominical na Igreja Batista da Esperança.